Eu sei que você tem orado a Deus, eu sei que você tem buscado, clamado, até mesmo chorado diante de Deus, pedindo para que Ele transforme a sua vida, mas posso ser bem sincero com você? Isso não vai acontecer enquanto você mesmo não der o primeiro passo. Sabe por quê? Porque Deus só transforma a vida daquelas pessoas que transformam as suas mentes. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos juntos, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, edificada através da palavra de Deus que vai ser liberada aqui nesse vídeo sobre a sua vida. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo aqui, mais um bate-papo no nosso canal. Eu quero trazer aqui para vocês algo que de fato pode mudar de uma vez por todas a sua vida, a sua história, a sua jornada aqui nessa terra. E aí uma coisa que subiu ao meu coração, que veio à minha mente e que eu precisava vir aqui compartilhar com vocês é que muitas vezes você está orando, clamando a Deus, pedindo para que o Senhor mude as circunstâncias à sua volta, quando na verdade você ainda não mudou por dentro. Você deseja que Deus mude por fora, quando na verdade você ainda não mudou por dentro. Posso dizer uma coisa? Tudo começa na mente. Tudo começa dentro. Muitas vezes a gente deseja, espera, né, que Deus transforme as coisas do lado de fora, quando na verdade o que Deus está esperando é que nós nos transformemos do lado de dentro. Vocês vão ver, né? Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele nos deixa muito claro e transparente, né? Quando ele fala que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A minha pergunta aqui, logo no início desse vídeo para você é: você tem vivido, você tem experimentado da boa, da perfeita ou até mesmo da agradável vontade de Deus na sua vida? Se você disser para mim que, poxa, Paulinho, quando eu olho para a minha realidade, não, eu não tenho experimentado, porque eu acredito que o que eu vivo hoje, a condição, a situação que eu vivo hoje, não é de Deus. Então, eu vou dizer para você que certamente você não está desfrutando porque você não renovou a sua mente. Tudo começa na mente, queridos. E você precisa entender que a sua mente, os seus níveis de pensamentos definem o seu futuro. Certamente o que você vive hoje, o que você colhe hoje, é nada mais, nada menos do que o resultado que você plantou lá atrás, há 5, 10, 15, 20 anos atrás, através dos seus pensamentos que consecutivamente, né, geraram, né, e te empurraram, te levaram para um nível de atitude. Entende? Eu gosto muito de ler, né, e eu leio sobre tudo, né? Principalmente a palavra, né? Principalmente a Bíblia. A nossa base de fé vem dali, né? Mas tem um livro que fala sobre os segredos da mente milionária, né? O autor é o T. Harv Eker. Ele fala assim, ó, que um pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e toda ação gera o quê? Um resultado, uma reação. Então, de fato, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que só então você venha experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós, entende? É isso que Deus tem para você. Agora, uma pergunta que eu gostaria que você pensasse, se for o caso, pare esse vídeo aqui, mas responda para você. Você tem renovado a sua mente? Ou você tem vivido ainda, sabe, com aqueles níveis de pensamento, né, de ensinamento que de repente seus avós te ensinaram e de repente isso era algo que serviu para você lá atrás, na sua infância, mas que hoje já não cabe mais. Que hoje, ao invés de te ajudar, mais te atrapalha do que te ajuda, mais te prende, mais te trava do que te empurra, do que te impulsiona. É como tem uma amiga nossa, do nosso convívio aqui, que ela fala, para vocês verem, que ela aprendeu com a avó dela ensinou para a mãe dela ensinou para ela que no pós-parto a mulher não pode lavar o cabelo. Olha só que nível de pensamento, entende? Não sei se vocês já ouviram coisas desse nível, né? Como bater leite com manga, dá dor de barriga.
Coisas da nossa infância, coisas que eu ouvia na minha infância, sabe? Que hoje já está mais que comprovado que não cabe, que não é verídico, que não é verdade. Mas pessoas vivem com, sabe, uma mentalidade retrógrada, né? No passado, do passado, e isso as impede de romper e de avançar, de prosperar no presente. Muito mais ainda no futuro. Não sei se essa é a sua condição, não sei se essa é a sua situação. Fala para mim aqui se você já ouviu algum desses ditados, alguma dessas coisas. Tem muitas outras que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar longo. Mas aí voltando aqui. Então você vai ver que muitas vezes você está orando a Deus, você tem buscado, sabe, o Senhor, pedindo a Deus uma mudança de vida, mas na verdade você não tem trabalhado na sua mente, na sua mentalidade, porque a sua mente, o seu padrão mental, a sua maneira de pensar, de ver a vida, sabe, de interpretar as coisas, determinam o seu futuro. Isso é sério, queridos. Isso é muito sério, porque a gente vai entender que nenhuma mudança vai se dar nas nossas vidas se a gente não renovar a nossa mentalidade. Deus é o maior interessado em nos abençoar, porém, para que de fato Ele faça, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Mudar os nossos pensamentos. Como eu costumo dizer, né, que tirar o povo do Egito não é o mais difícil. O mais difícil é tirar o Egito de dentro do povo, uma mentalidade de escravidão. Né? Deus, pra vocês verem, né? A Bíblia vai nos relatar a respeito disso. Deus já havia tirado o povo de lá do Egito, daquela terra de escravidão, estava levando o povo para uma terra de liberdade, mas no meio do caminho o povo sempre queria voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Então logo a gente, né, tem aquela brincadeira, aquele ditado que ficou muito popularizado há uns anos atrás, né? Fulano, né, saiu da favela, mas a favela não saiu do fulano. Isso aí foi muito falado no caso do Adriano, o imperador, aquele jogador de futebol. Mas nos nossos dias, no nosso caso, né, poderíamos aplicar, né, como que Deus nos tirou do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Não de nós, né? De algumas outras pessoas. Lá do outro lado, para nós não. E aí, para a gente acelerar no nosso vídeo aqui, no nosso bate-papo, queridos, eu quero trazer 5 verdades a respeito do pensamento, a respeito de uma mentalidade que pode sim te libertar, que pode sim, sabe, te levar para um próximo nível da sua vida. Vamos junto? Vai ser rápido, mas eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito edificada, muito abençoado quando você entender essas 5 verdades e aplicar na sua vida, porque de fato de nada adianta, né, a gente só se encher de conhecimento, né, e não aplicarmos, porque o que vai fazer a diferença nas nossas vidas não é o tanto que você sabe, é o tanto que você pratica, o tanto que você aplica na sua própria vida o que você sabe. Ok? Então vamos lá. Primeira verdade é que pensamentos criam comportamentos. Lembra do que eu já falei aqui? Um pensamento gera um sentimento gera uma ação, ação gera um resultado. É engraçado vocês verem como que é isso, né? Um tempo atrás eu estava trabalhando, aí no serviço, né, a gente tem um grupo da nossa rede aqui, né, de células e tal, aí ele sempre, o pessoal tá mandando uma mensagem, tá compartilhando louvor e tal, aquela coisa toda. E eu tava trabalhando, eu tava muito, assim, num dia agradável, né? Meu fone, eu só trabalho com fone, ouvindo louvor, ouvindo uma pregação, estudando, alguma coisa nesse sentido. Aí uma amiga nossa, lá do grupo, foi e mandou, né? Gente, olha só que louvor lindo, que louvor bonito, tal. Aí eu, vi o link, eu vou ver, né? Pum, cliquei lá. Aí começou aquele louvor bem assim, ó. Como é que é? És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me fortalece pra eu não parar. Não sei se você conhece. Se conhecer, digita aí. Aí beleza, eu ouvi uma vez, poxa, bacana, né? Bonito. Ouvi 2, ouvi 3. Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Daqui a pouco eu tava quase chorando no serviço. Eu tava ajoelhado lá fazendo um negócio. Eu comecei a ouvir aquele louvor repetindo. Daqui a pouco eu tava quase chorando. Aí do nada me veio aquele estalo assim na mente. Olha só o que você tá fazendo. Aí eu parei. Falei, rapaz, tá amarrado, em nome de Jesus, vou trocar esse louvor aqui. Aí troquei o louvor e voltei aquela sensação, né, agradável novamente. Mas para vocês verem como é que são as coisas, porque um pensamento gera um sentimento
Sentimento gera ação, toda ação gera um resultado. Eu estava feliz, comecei a ouvir uma música, um louvor, uma música na verdade, né? Sabe, com a letra meio depressiva, eu estava ficando down. Falei, não, para aí com isso. Parei, troquei, aí voltei ao meu estado normal. Quantas vezes não é assim? Você começa o seu dia maravilhosamente bem, tudo cooperando, tudo contribuindo, ser feliz e tal. Daqui a pouco vem alguém, nossa, que roupa feia, não combinou. Aí você dá ouvido àquilo ali, você dá crédito àquilo, sua energia, sua alegria vai pum, vai lá embaixo. Aí você pum. É assim ou não é? Às vezes você tá tudo indo bem, alguém fala alguma coisa, se você der crédito àquilo, você deixar aquilo entrar, acaba com o seu dia. É assim ou não é? Fala a verdade aqui pra mim. É assim. Então, pensamentos criam comportamentos. Se você achar que você pode, se você pensar que você pode, se você acreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, de fato você pode. Você vai romper, você vai para cima, você vai avançar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai mudar a sua história. Agora, se você se vê como um pobre coitado, né, de maré desci, se você se enxergar como o cocô da mosca, né, do mosquito, do carrapato, do cavalo, do bandido, você de fato não vai conseguir nada. Por quê? Porque essa é a nossa primeira verdade. Pensamentos geram comportamentos. Pegou? Então, segunda verdade. A segunda verdade é que a sua mente é o seu maior campo de batalha. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai nos falar assim, ó, levando a nossa mente, né, cativa, sabe, a obediência de Cristo, levando a nossa mente, os nossos pensamentos à obediência de Cristo, ou seja, a obediência da palavra de Cristo. E o que é que a palavra de Deus fala a seu respeito? Fala que você é um pobre coitado, uma pobre coitada? A palavra de Deus fala que você é um fracassado, uma fracassada? Não. Pelo contrário. A palavra de Deus a seu respeito vai falar que você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. A palavra a seu respeito fala que você é povo santo, nação adquirida, sacerdócio real. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você é mais que vencedor, entende? Mais que vencedora. Isso é o que diz a palavra de Deus a seu respeito. Agora o problema é quando você, ao invés de se apegar, se agarrar com a palavra de Deus, você está se agarrando com a palavra do periquito, papagaio, cachorro, titio, titia, de outras pessoas que nem te conhecem muitas vezes. Aí não vai, né? Aí não vai. E aí a gente vai entender que pensamentos de medo geram paralisia, pensamentos de vítima geram estagnação, mas pensamentos de fé geram movimentos. Qual é o tipo de pensamento que você tem hoje? Medo, vítima ou de fé? Entende? Porque o nível de pensamento que você alimenta e que você tem, carrega consigo, que você traz dentro da sua mente, vai determinar os seus resultados. Entende? Terceira verdade, Deus trabalha de dentro para fora. Por que vocês acham que o nome do nosso canal é De Dentro para Fora? Porque é da onde acontecem as maiores mudanças nas nossas vidas. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus começa por dentro. Entende? Toda mudança que o Senhor começa por dentro, elas vão ser atestadas por fora. Porque Deus, ele não muda primeiro o cenário externo. Pelo contrário, ele começa primeiro pelo cenário interno. Ele começa mudando a sua visão. Lembra lá no caso de Gideão? Né? O anjo do Senhor chegou, aí Gideão começou a se vitimizar, eu sou pobre, coitado, a minha família é menor. Deus não atentou, sabe, para aquilo ali, porque por mais que aquela fosse a visão de Gideão a seu próprio respeito, não era a visão de Deus a respeito dele. Então eu não sei como que você se vê, como que você se enxerga. De repente você pode se achar um zero à esquerda, uma zero à esquerda, um fracassada na vida. Mas posso te falar uma coisa aqui, de Deus para a sua vida. Não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus te enxerga. E o meu convite aqui para você é que, se eu fosse você, eu abriria a mão, né, da forma como você mesmo se enxerga, e eu me apegaria à forma como Deus me enxerga, que é muito melhor, como Deus te enxerga, na verdade. E aí, no caso de Gideão, a gente vai ver que
né, e aplicando para as nossas vidas, a gente vai ver que quando a sua mente muda, a sua postura muda. E quando a sua postura muda, os seus resultados mudam. Foi assim na vida de Gideão, começou ali como um fracassado, eu sou menor, sou de Benjamim, minha tribo é menor, e começou assim, sabe, diminuído, mas terminou gigante, como um grande valente do Senhor. Se assim foi na vida de Gideão, na sua vida não será diferente. Na sua vida não será diferente. Isso se você mudar aqui, mudar os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade. Esse é meu desafio aqui nesse vídeo. Fazer com que você se enxergue de outra forma. Quarta verdade. Pensamentos errados criam ciclos de derrota. Nós já aprendemos aqui no pensamento certo, resultado certo. Quem crê certo, vive certo. Quem crê errado, vive errado. Não vai dar certo. Se você crê errado, não vai dar certo. É tanto que a gente vai ver, né, o próprio Salomão, né, quando ele vai dizer que, pois assim como você se imagina, ou seja, assim como você se vê, assim como você se enxerga, assim você o é. Tá entendendo? E a quinta verdade para nós é que a palavra de Deus, ela tem o poder de reprogramar as nossas mentes. Tanto que o apóstolo Paulo, né, Romanos 12:2, nós já falamos aqui, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Filipenses 4:8, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos falar que pensar no que é bom, justo e digno de louvor. Ele vai nos ensinar de tudo que se deve pensar, seja isto o que ocupe a vossa mente. No que é que você tem pensado hoje? Você tem pensado mais no que a palavra diz a seu respeito, ou você tem pensado mais nos problemas que você tem enfrentado aí? Mais nos desafios que têm se levantado diante de você? No que é que você tem mantido a sua mente hoje? Porque isso vai ditar os seus resultados. Por quê? Porque o que você consome molda o que você pensa. E o que você pensa molda o que você vive. Eu vou falar de novo. O que você consome através do que você vê, do que você ouve, molda o que você pensa. E o que você pensa molda o que você vive, molda os seus resultados. Porque como nós já falamos, né, um pensamento, um sentimento uma ação, toda ação gera um resultado. Entende? E aí, pra gente caminhar pro encerramento aqui, então, mas fica aqui, não vai ainda não, que tem muito ouro aqui ainda pra você, pra te abençoar. Esse é o nosso propósito aqui, na verdade. O meu convite pra você é: passe a observar os seus pensamentos, passe a focar, passe a ter mais atenção naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem falado, naquilo que você tem dado ouvidos, entende? Tem certas coisas que você vai ouvir que você precisa confrontar com a palavra de Deus. Igual outro dia, né? Eu tenho me atentado, eu tenho me policiado mais quanto a isso. Que às vezes eu estou conversando com os amigos e algum outro chega e, né, comenta: pô, o serviço tá ruim de serviço, parece que deu uma parada, inverno e aquilo. Aí eu só ouço, né? Antigamente eu até confirmava, eu concordava com isso. Esses últimos dias não, sabe? Eu tenho me agarrado ao que a palavra diz a meu respeito, sabe? Nada vai faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar trabalho também não. Não vai faltar serviço, não vai faltar escape para você, não vai faltar resposta de Deus, não vai faltar dinheiro para pagar as suas coisas, para você desfrutar de uma vida boa, sossegada e em paz em Deus. Não vai faltar alegria, não vai faltar nada, porque o Senhor é o seu pastor. E Ele tem cuidado de você. E que você possa também declarar das palavras, não apenas focar naquilo que você está ouvindo, né? Não apenas ouvir das palavras, mas que você possa também declarar dessas palavras. Eu tenho falado o seguinte, né, nas nossas células, nas nossas redes aqui, que é muito bom, sabe, a gente ouvir, né, homens e mulheres de Deus, né, profetas do Senhor falando, ministrando sobre nós. Mas sabe quem é o maior profeta de Deus sobre a sua vida? Não é o seu pastor, não é o fulaninho lá, não é o Paulinho, né, do YouTube. O maior profeta, a maior profetisa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, é você mesmo. É quando você abre a sua boca, sabe, em concordância com a palavra, e você declara: é chegado o reino de Deus na minha casa.
É chegado o reino de Deus na minha família, tudo vai dar certo, tudo vai bem, tudo vai prosperar, um tempo de abundância, eu declaro um tempo de rompimento, de crescimento. É isso que eu tenho profetizado, é isso que eu tenho declarado esse ano, queridos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Posso ser sincero com vocês? A gente já tem desfrutado disso, a gente já tem desfrutado de coisas poderosas nesse ano que está apenas começando. E se Deus tem feito assim na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu mudei a minha mentalidade, as coisas à minha volta começaram a mudar. E a partir do momento que você mudar a sua mentalidade, sabe, alinhar a sua mentalidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, as coisas à sua volta vão começar a se alinhar também. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Digita aqui amém, eu creio, eu recebo. Fazendo isso você está concordando. E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero encerrar falando o seguinte: você não muda a sua vida tentando mudar tudo ao seu redor. Você muda a sua vida mudando por dentro, mudando o seu interior, a sua mentalidade. Porque quando seus pensamentos mudam, as suas atitudes mudam. Quando as suas atitudes mudam, os seus resultados mudam. E quando os seus resultados mudam, a sua vida muda. Você quer mudar a sua vida? Mude a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade que você vai ver que tudo à sua volta vai começar a fluir maravilhosamente bem. E se esse vídeo falou com você, testificou sobre a sua vida, curta, comenta, compartilha também. Fazendo isso você nos ajuda, né, a alcançar outras vezes, a semear essa palavra de vida, essa palavra de boas novas, ok? Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Diariamente a gente sempre vem aqui para compartilhar com vocês uma palavra de vida para abençoar o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família. Tá bom? Então, era isso. Faço votos aqui de paz e prosperidade. Que o Senhor te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.